Mas esses mitos, tu acredita que eles foram escritos porque o ser humano naquela época estava tentando entender a própria psicologia? E aí saía essas histórias? Ou tem alguma coisa a ver com o mundo real mesmo? A mitologia, ela se dá quando o ser humano tenta interpretar a realidade. Só que a interpretação da realidade, ela não se dá de maneira científica. A ciência, ela é muito, muito nova. O ser humano, por natureza, não interpreta a realidade de maneira científica. Ele interpreta a realidade de maneira poética. Como assim? De forma de história sendo contada. O ser humano sempre está contando uma história sobre como as coisas acontecem. Entendi. Então, de alguma forma, o ser humano olha para a natureza e conta uma história sobre o evento que aconteceu para poder explicar melhor o seu lugar no mundo. E aí nasce a mitologia. Mas não tem nada a ver com a psicologia. Nessa época o cara não estava escrevendo algo que refletia a sua própria psicologia. O que acontece é o seguinte, a mitologia por si ela é uma metanarrativa, uma história. É uma história base. Nessa história base a gente vai colocando os nossos aspectos psicológicos. E aí a narrativa vai continuando, porque não era escrito, entende? A única tábua escrita seria essa epopeia de Gilgamesh. Mas as histórias eram contadas por fala, não por escrita, não era passado para lugar por meio de livros, porque nem existia livros. Então era só por fala. Então, mas de onde vem essa interpretação de que o dilúvio é uma representação de matar todo o mal que tem dentro de nós para atingir o nosso potencial, que seria Noé? Uma outra escola psicanalítica, que é a psicologia íntima, do Paul Dieu. Paul Dieu era um francês, enfim, ele estudou esses mitos e conseguiu trazer uma simbólica interpretativa a nível psicológico para os mitos. Toda a psicanálise, ela é baseada em mito. Freud notou que há na criança um desejo de... Por exemplo, o menino tem um desejo de negar o pai e ficar com a mãe, que ele chamou de mito de Édipo. Do complexo de Édipo, aliás. De alguma forma, a gente quer destronar o poder do pai sobre a mãe para conquistar a mãe. Jung vem e fala, não, isso aqui não é bem real, é mais simbólico. Isso acontece em diversos mitos. Então ele começa a interpretar os mitos para mostrar como a gente age no mundo. A mitologia, ela é, por natureza, uma história do homem, o homem contando uma história sobre a realidade. Só que se é o homem contando, é a psique do homem contando. A maneira que o homem interpreta a realidade se dá pela maneira que o homem enxerga a realidade. Se a gente entende a maneira que o homem enxerga a realidade, a gente consegue entender o homem em si. A maneira que o homem pensa. Então o que o Jung fala é essas histórias aqui que percorrem a história da humanidade, elas não são sobre o mundo exterior, por mais que pareçam. Exato. Elas querem dizer muito mais de, vou mostrar pra vocês. Todas essas histórias falam sobre a nossa própria psicologia. Perfeito. É isso. Exato. Quais outros mitos a gente pode fazer esse jogo de espelho para voltar para nós mesmos a história? Jogo de espelho é uma ótima palavra. Por exemplo, Perseu e Medusa. Mito de Perseu e Medusa. Tinha um ser que transformava todos os seres em pedra, todos os homens em pedra, que era a Medusa. A Medusa tem seus cabelos de serpente, enfim, todo ser que olhava para ela se transformava em pedra no momento. Bom, os deuses ficam assustados com aquilo, porque todos os guerreiros que vão matar a Medusa acabam se transformando em pedra, e eles dão então algumas armas para Perseu, que era um herói. Perseu recebe um chapéu de Hades, um chapéu da invisibilidade, recebe um escudo de Atena, que é a deusa da sabedoria, recebe uma espada de Vulcano, de Hefesto, que é o deus dos vulcões, do submundo também, e recebe uma sandália alada de Hermes. Bom, então ele vai enfrentar a Medusa. Acontece que ele não pode olhar diretamente para os olhos de Medusa, porque senão ele vai ser transformado em pedra. Ele vai então entrando no covil de Medusa, usando o seu escudo de olhos fechados, até que ele consegue olhar para dentro do seu escudo e ver o seu rosto refletido ali. Quando ele olha o seu rosto refletido, ele enxerga que Medusa está atrás dele e consegue se virar e cortar a cabeça de Medusa. Do sangue de Medusa, da cabeça de Medusa, sai Pégasus, que é aquele cavalo alado, cavalo que é capaz de voar, enfim. O que isso representa a nível psicológico, simbólico? Dentro de nós a gente tem um potencial negativo, algo que paralisa a gente, mas que ali dentro quando a gente consegue perceber esse potencial que paralisa a gente consegue entender o potencial e transformar ele em algo positivo pra gente. Mas antes de olhar direto no olho daquela coisa negativa, senão ela vai te transformar em pedra, esteja paralisado, não vai te deixar agir no mundo porque você tem muito medo dela, está paralisado é justamente isso. Você para na tua história e continua só vivendo o que já passou, você fica preso ao trauma em si, não ao potencial. Enfim, se você não tem esse momento de autorreflexão,
de se olhar no espelho e se assumir, porra, eu sou responsável por cortar essa medusa e viver a minha vida, você jamais faz. Você fica paralisado naquele estágio narrativo. Quando você é capaz de dar o golpe nisso que te paralisa, você é capaz de dominar aquele medo e agir de acordo com a tua vontade. Cara, eu acompanho a tua história. Eu sempre gostei muito. O que tu sentia quando tinha um open mic? Eu ia falar exatamente isso agora, que eu lembrei disso, né? Quando... Paralisava, né? O meu maior medo sempre foi falar em público, eu acho, me expor a pessoas. Olha todo o tesouro que tinha nisso, cara. Eu nem sei como é que eu entendi que eu tinha que que o medo era um sinal. Eu nem sei como é que eu entendi isso, mas eu entendi em algum, sei lá, acho que eu ouvi o Alan Watts, tá ligado? Alan Watts, sei lá, pode ter sido algum desses áudios que ele falou sobre isso, ou alguma outra pessoa, não sei. Aí eu percebi que se eu tô sentindo medo e aquela diarreia que vem, aquele dor no estômago, deve ter alguma coisa ali. É basicamente essa a mensagem. É essa a mensagem. A gente pode interpretar esse medo do enfrentamento, a gente pode interpretar a nível neurocientífico, de quedas de dopamina, enfim. Ou a gente pode interpretar de maneira simbólica. É você lutando contra o teu monstro. Qual que é o teu monstro? O que esse monstro esconde? Você primeiro precisa se olhar no escudo, que o escudo, de alguma forma, ele reflete a tua realidade, ele reflete a tua verdade, o teu rosto. Então, olhar qual é o teu medo e cortar esse medo para poder agir no mundo. Olha que interessante. O escudo, ele é dado por Atena no mito. O que um escudo faz? Ele defende você dos ataques externos a ti. De pessoas que dizem o que você deve ser ou do julgamento externo. Ao mesmo tempo que defende, você é capaz de se olhar e ver a tua imagem real refletida ali. Porra, eu sei quem sou. Eu sei quem eu quero ser. Tanto faz o que os outros querem pra mim. Eu sei o que eu quero ser. Esse medo me impede no caminho. Eu vou matar esse medo de alguma forma. E aí você age. E você é capaz de, então, pegar o teu Pegasus, que seria essa busca por algo que é só teu, real. O potencial, né? O potencial. O teu sonho, tua vocação tá lá dentro, né? Mas e é o que causa medo, cara. Exatamente. Mas o Pegasus, nessa mitologia, o que acontece com ele? O Pegasus, ele é um cavalo alado. Um cavalo, se a gente parar pra pensar, é muito difícil pensar a nível simbólico na sociedade que a gente está inserido, onde tudo é matéria. Mas tenta voltar um pouco no tempo, imaginar um pouco qual que era o animal mais forte da Grécia Antiga, por exemplo. É um cavalo. Ele domina a terra. O cavalo domina a terra. Ele te leva do ponto A ao ponto B. Você é capaz de fazer o teu caminho da vida montando um cavalo. Você domina esse animal que te leva para os lugares. A gente tem um paralelo também ao centauro, enfim, que é o ser com corpo de homem e pernas de cavalo, enfim. O que esse Pegasus tem? O Pegasus é um ser alado. Tudo que é alado, tudo que sobe, que voa, de alguma maneira simbólica, representa a vontade superior do ser humano. Uma vontade que não é só palpável aqui embaixo. É algo que ele realmente quer. Como se você fosse para os céus, em busca da tua real verdade, tua verdadeira vontade. Então você junta o poder de agir no mundo, do cavalo, no caso, né? Essa vontade real de agir no mundo, com algo superior a ti. É como se você ficasse no meio do caminho, como se você fosse um mensageiro do que é real para ti. Entende? Capaz de agir no mundo. Por exemplo, o que você quer de verdade está do outro lado do medo. É uma maneira de a gente pensar. Sim. O Joseph Campbell tem uma frase muito, muito bonita que é: na caverna que você tem medo de entrar, está o tesouro que você busca. Quando a gente consegue usar o medo como guia, a gente consegue entender mais sobre nós mesmos, porque o medo geralmente esconde um potencial, cara. E esse potencial, ele não é só aqui. Quando você quer fazer algo, é como se você se colocasse para além do tempo. Na mitologia grega, tem um ser chamado Cronos, que é um titã. Cronos, ele é filho de Urano, que é o céu, e de Gaia, que é a terra. Ele consegue castrar o pai, ele divide o céu da terra, e aí a gente se torna filho do tempo, de alguma maneira. Filho de Cronos. Cronos deriva a palavra cronologia. A maneira que o ser humano vê o tempo é cronológico. A gente teve um passado, a gente vai ter um futuro. A gente está preso no tempo, no agora. Só que quando a gente vive só no tempo, sem ter um planejamento de fato futuro, sem agir de verdade com o que a gente quer, a gente é devorado por esse tempo. Na mitologia grega, Cronos devora tudo, inclusive pedras.
ele devora tudo. Todos os seus filhos são devorados. Os deuses são devorados por Cronos. Até chegar um outro deus chamado Zeus. Zeus, ele consegue tirar o poder de Cronos. E Zeus tem um raio, que é o raio da verdade, cara. O raio que ilumina uma noite escura. Zeus, então, destrona Cronos e liberta os deuses que estão dentro do estômago de Cronos, que Cronos tinha devorado. De alguma forma, quando você também tem uma verdade, você é capaz de destronar o tempo que te corrói. O que eu quero dizer é o seguinte. Bom, você pensa na tua vida de alguma forma e vê que está envelhecendo. E agora você vê que, porra, eu queria ser tal coisa e eu não estou sendo. É como se você sentisse o tempo te corroendo, o tempo te comendo, o tempo te destruindo de alguma forma. Só que quando você vive de acordo com a tua verdade, com uma vontade real, o tempo por si só passa a nível perceptivo de uma maneira diferente. O tempo quando você está no palco, por exemplo, como é que ele passa? Nem percebo. Você não é refém do tempo. Sim. A nível de percepção, entende? O tempo está passando, mas você está num outro tempo. Sim. Um tempo que não é cronológico. Mas assim, é meio contra-intuitivo, né? Entender que o potencial, a tua vocação, o que tu quer realmente tá depois do medo, né? Tá atrás do medo. Porque o medo é um bom guia para o nosso mundo físico, né? Não ser atropelado. São medos diferentes, né, Exato, cara? por isso que eu quero diferenciar os dois medos, o psicológico, dessas mitologias, do nosso autodesenvolvimento e do medo real que a gente precisa respeitar. Tem gente fala, não, então eu vou seguir meu medo, vou pular de paraquedas porque tenho medo de altura. Isso. Não é isso. É um medo existencial. Quem você sabe que pode ser, mas não está sendo. O que você deixou de acreditar? O que você deixou de ser? Um exercício muito bom para isso a vida é uma narrativa, uma história sendo contada. Se a gente parar para pensar. Uma história que tem um começo, vai ter um fim. A história acontece. Se a gente parar para pensar na vida humana, de fato, existem só dois momentos. A gente nasce, começa a viver e a gente morre. Desde o momento que a gente nasce, é agora. E só deixa de ser agora quando a gente morre. É um agora contínuo, desde o nascimento até a morte. Certo? E esse agora é uma história sendo contada, uma narrativa. Essa história só é contada, de fato está completa perante a nossa morte. Quem que você quer ser perante a morte? Quando você se faz essa pergunta, é ser, não o que você quer ter perante a morte, é ser. Quando você é capaz de se fazer essa pergunta de forma honesta, aparece algo, aparece uma resposta. Porra, eu quero que a minha mensagem seja passada, eu quero que eu possa me expressar no mundo, eu quero o quê? Eu quero ser isso. E junto com essa resposta vem um medo. Vem dois tipos de medo. O medo de, mas e se eu sou isso, o que vai acontecer comigo? Se fosse um medo do sucesso por ter alcançado. E um medo de não alcançar nunca. Sim. Esse medo de não alcançar nunca é o que geralmente paralisa. Só que aí a pessoa fica paralisada, nunca alcançando nada, vivendo uma vida que ela não queria viver. De alguma forma ela fica presa, transformada em pedra, sendo corroída pelo tempo em si, enquanto o sonho dela tá ali e também não tá sendo vivido. Ela esquece que ela vai morrer, cara. Independente do que você faça, seja você um mensageiro, seja você um podcaster, seja você um empresário, você vai morrer.